Pois é, o pessoal já estende, digamos assim, o debate, né, para a falta de investimento na base, né, porque o questionamento é sobre a questão dos treinadores, mas é o pessoal sentindo, né, essa carência no investimento em treinadores aqui da região, mas também em jogadores da região. Bem, o debate agora se amplia aqui para o nosso estúdio, recebendo nosso amigo Romildo Nascimento, que já é da casa também, já narrou jogos aí da Copa de Pelada, que já conhece bem aqui a casa, e também nosso amigo Bruno Rafael, né, que é estudante de jornalismo, faz parte da equipe agora da Rádio Clube, né, e a gente vai mesclar um pouco aqui da experiência do Romildo, da juventude do Bruno. Eu estou mais para lá do que para cá, viu? Estou mais ali para o Bruno do que para... Na intermediária. Romildo, boa noite, um prazer tê-lo aqui. A mesma pergunta que fizemos aí nas ruas, né, a gente estende para você. Você é mais adepto do treinador da região? Pode-se garimpar isso fora? Depende do perfil do clube? Como é que você vê? Boa noite. Boa noite, Rovares. Boa noite, Bruno. Né? Conheço o trabalho do Bruno esporadicamente e até fico feliz, né, por essa renovação. Você está na zona intermediária entre eu e o Bruno. Dada a situação a que chegou o nosso futebol, eu acho pertinente esse tipo de debate. Agora, desde que se tenha o devido zelo para evitar extremos. Eu, por exemplo, não acho que chegamos ao fundo do poço, que o futebol de Campina acabou. Absolutamente. Eu acho que isso é pontual, né? Acho interessante também você rever determinadas situações, determinados critérios. A questão do treinador seria uma dessas revisões que Campinense e 13 devem fazer. Mas aí nós já conquistamos também grandes títulos, tanto o 13 como o Campinense, com treinadores de fora. Eu não vejo muito essa coisa de estarmos nessa situação focada somente no treinador, não, Rovares. Eu acho que é um contexto. Eu prefiro ficar mais com os critérios. Eu acho que os critérios de contratar, inclusive o próprio treinador, esses critérios devem ser revistos. Né? Eu acho que a questão do elenco montado pelo treinador lá na fase inicial da pré-temporada, porque como você contestar um nome como o Givanildo Oliveira, né? Só que quando ele chegou, não estou advogando aqui ninguém, é só um exemplo, né? Porque eu percebo aí na turma do Calçadão, e está todo mundo meio que decepcionado, que é normal se buscar culpado, como se dizia antigamente, do presidente ao roupeiro. Mas eu não vejo a coisa muito assim, não. Nem tanto, nem quanto. Estamos maus, mas haveremos de, em breve, retornarmos, né, o lugar que sempre foi nosso. Nos últimos anos, Bruno, tanto o 13, né, o 13 trouxe aí, pelo menos agora, do ano passado para cá, Vica, né, trouxe o Leandro Campos e trouxe o Givanildo. Né, perfis, assim, digamos, de treinadores que já chegavam aqui a Paraíba com grandes conquistas, com uma bagagem, né, bem preenchidas, digamos assim. Na sua opinião, esses treinadores, quando chegam aqui, eles buscam um novo desafio, eles buscam uma zona de acomodação, vêm de centros onde se cobra mais e, na teoria, na Paraíba não há tanto essa cobrança? Como é que você vê? Boa noite também, é um prazer tê-lo aqui. Boa noite, Rovares, boa noite a você de casa. Realmente, treinadores que chegam com um currículo bem grandes, né, bem expressivos, e que muitas vezes na prática não se dedicam tanto como aqueles treinadores que estão iniciando, estão começando. Por exemplo, você citou Vica, Leandro Campos e Givanildo Oliveira. Treinadores que são bons, porém no 13 eram mais que treinadores. No 13 não eram considerados como funcionários, porque são. Tem que se ter a hierarquia. E muitas vezes eles comandavam de coisas bobas, de coisas básicas, até no critério de contratação, até mesmo na hora o doutor Nelby foi bem claro aqui mesmo nesse programa em relação a vetar jogadores e os técnicos não, né? Então, digamos que às vezes são dadas atribuições por parte do clube, até por falta de uma estrutura interna, que fazem com que os treinadores tenham que, às vezes, se preocupar até com o botijão de água que está chegando, mas também, às vezes, chegam ao extremo, né, de passarem por cima de uma decisão de um diretor, de um médico, né? Então, esses extremos aí que você está citando. É isso mesmo. Tem momentos que o treinador tem que ter o dedo dele na contratação, mas
tem que se olhar que ele é um funcionário, que ele passa, o 13 fica. E esse ano, no 13 passaram 4, no Campinense mais 4, 8 treinadores em 2 times. A gente está no mês 10 agora, praticamente um por mês, num futebol que teve apenas 10 meses de competição. E por outros motivos também, mas a gente pode citar o Botafogo, que está com o mesmo treinador aí, né, que conhecia bem, digamos, o nosso futebol, não necessariamente daqui, né, o Vilar, mas que encaixou bem aqui no futebol da Paraíba. Romildo, o Campinense está nessa daí, contrato ou não contrato de A, permanece ou não, o William Simões já falou que parece que a proposta do Diá ela é acima da realidade do clube para o ano que vem. A gente tem visto algumas vezes os times daqui, eu acho que aí é nesse sentido que, pelo menos eu tenho uma opinião, tenho uma crítica, né, que os investimentos são muito altos, às vezes, na comissão técnica, né, pagando R$35 mil para um treinador, R$30 mil, né, para a realidade do nosso futebol, acho que foge muito. Eu estenderia isso ao próprio elenco. Eu acho que há uma superinflação, né? No futebol como um todo, mas que parece que 13 Campinenses não botam os pés no chão, então. Parece que a turma já vem lá de fora imaginando que aqui há uma mina de ouro no 13 e no Campinense. Como é que surge essa imagem? Ou pelo menos como é que surgiu, Romildo? Como é que você viu? Acho que os próprios jogadores, né, que saem daqui, hoje a rede social se encarrega disso, né? Então, o camarada joga R$2.000 numa equipe lá do interior do Ceará, né? Viajando em ônibus pé duro, né? Dormindo em apartamento com ventilador de teto. Mas aí descobre a mina aqui, aí é 10 mil, 15 mil, o ar-condicionado, qualquer coisa reclama, 5 dias de atrás já o mundo vai se acabar. Já teve jogador que eu vi reclamar para trocar a geladeira, um lateral do 13, para trocar a geladeira do apartamento dele porque o pé estava enferrujado. Então, isso o dele também estava, né? Porque eu não vi jogar bola. Tem que ser revisto aí, né? A ideia da base, de um treinador da casa, jogador, isso tudo é válido. Mas isso requer tempo, requer estrutura. O tempo hoje, nós não dispomos desse tempo, nem dessa estrutura. Então, já que não há essa possibilidade no momento, eu creio que um treinador regional já seria um bom caminho. Porque no frigir dos ovos, eu creio que está faltando também essa identificação, essa referência com o clube, com o 13, com o Campinense, com a cidade de Campina Grande, coisas que a gente tinha lá atrás. E aí o pessoal do Calçadão está certo. Aquele saudosismo interessante, o 13 do São José, o Campinense do Zé Pinheiro. Não temos mais, no momento, essa possibilidade de termos essas equipes. Assim, já que não há, eu acho interessante, pelo menos numa comissão técnica, Rovares, alguém que seja daqui da casa, e na impossibilidade, um treinador regional. Você falou no Diá, o Campinense começou esse planejamento que tanto se fala e que às vezes nem existe na prática, errado esse ano com o Chardon, com todo respeito, né? E aí tentou consertar com Freitas e esse Diá, como esse próprio Everton Goiano, os caras chegaram aqui já no finalzinho, mas sinceramente conseguiram deixar em pouco tempo uma boa impressão. Não vejo muito, repito o que falei lá atrás, uma coisa focada só no treinador, não. Acho que tudo faz parte de uma estrutura e muitas vezes a culpa não é só do treinador, porque quando ele chega, aí infelizmente a vaca já está começando a ir para o brejo, ele vai fazer algumas emendas e de emenda não dá, não. Com certeza. Pessoal, a gente vai fazer um pequeno intervalo agora e já a gente vai estender esse debate aqui, falar um pouco sobre também a questão dos perfis dos clubes. Será que tem treinador que se adapta melhor a esse ou àquele clube? Já tivemos aqui casos em treinadores que se adaptam bem aos dois clubes, né? Falar um pouco também sobre a presença e a importância do gerente de futebol nesse processo. Tudo isso daqui a pouco. Já voltamos aqui recebendo Romildo Nascimento, nosso amigo já da casa aqui também, e o Bruno Rafael já começa a se familiarizar também com os estúdios aqui da TV Itararé. Falamos um pouco sobre o perfil de treinadores, essa questão do planejamento dito aí pelos clubes. A gente falou um pouco no bloco anterior, trouxe também as opiniões nas ruas. A gente vai dar um passo à frente, né? Eu queria saber de vocês até que ponto a influência, a importância do gerente de futebol hoje tem prejudicado ou tem se adaptado ou não ao perfil do clube. A gente viu o Gil Baiano passando pelo 13, Marquinhos Mossoró, a torcida às vezes atribui ao gerente a culpa da contratação errada, né? Muitas vezes ao técnico, o diretor de futebol. Como é que ficam essas três figuras aí nesse cenário, Romildo? Em off aqui, a gente faz um resumo, porque para mim a gente contratou mal esse ano, né? O jogador culpa o treinador, a diretoria, porque atrasou 10, 15 dias, enfim. Tem clube da Série A aí, São Paulo, lá nas cabeças, e o salário está atrasado. Bom, isso é outra discussão.
Aqui tem esse negócio. A mina de ouro pegou e aí? A figura do gerente de futebol, sinceramente, eu não vou citar nome, mas eu ando meio que decepcionado. Porque eu imaginava que essa figura, ela fosse, por exemplo, a responsável por detectar laranjas podres, que a gente tem que dizer. A ponte. Nós contratamos mal, passaram porque jogadores indignos de vestir a camisa de 13 Campinense. Tenho que ser muito sincero. Passa a mão na cabeça de ninguém, não. Agora, houve uma grande parcela também de maus profissionais. Né? Caras que fizeram panelinha. Né? Tem gente que esconde, passa a mão, mas tem essa coisa aí. Eu, sendo dirigente, eu não desprezaria qualquer tipo de boato nesse sentido, não. Entendeu? Então, essa figura do gerente seria, para mim, entre outras coisas, inclusive da contratação, porque aqui é o seguinte, a contratação deu certo, fui eu. Deu errado, foi fulano. Então, isso não é legal. Tem que se definir. Quem é que está contratando por 13? Por Campinense. Que critérios estão sendo utilizados? A coisa não andou bem esse ano. Vamos fazer a revisão. Vamos ver onde errou para a gente acertar. Então, entre outras coisas, o gerente de futebol, para mim, deveria detectar, até porque, você citou alguns aqui, já foram jogadores. Então, conhece a manha lá de dentro. Sabe os caminhos. Os abnegados, os caras têm lá as empresas dele, e dirigente não tem obrigação de estar lá vivendo o dia a dia do clube, não. Ele paga o gerente para dar resultado. Justamente. Então, cobrar, inclusive, quem é que está fazendo beicinho, quem é que não quer jogar. Infelizmente, eu ando meio que decepcionado nesse sentido. Eles estão errando no momento em que participam das contratações, e se não participam, cheguem na imprensa e digam que não participam, até onde a gente sabe, participam, e sobretudo nessa questão de detectar, não é, maus profissionais que infelizmente também estão desembarcando aqui em Campina Grande, e nós todos, inclusive os abnegados, estão levando aí, como popularmente a gente diz, levando balão desses caras. Pois é, tem que dar um passo à frente nesse sentido aí, justamente a figura, eu vejo a figura do gerente de futebol, Bruno, como essa ponte. Né? O cara malandro, que tem o papo ali com o boleiro, que ele sabe o que o cara está fazendo, ele sabe quando o cara está puxando de uma perna se é verdade ou se não é, né? Ele já foi jogador, como disse o Romildo, então ele tem que levar para a diretoria é quem leva a pressão, né? Para o treinador que passa diretamente para o jogador, mas eu queria que você falasse um pouco sobre essa figura, às vezes, do diretor, né? Que está ali convivendo no dia a dia, que viaja junto, às vezes almoça junto com o jogador, essa intimidade que há, que acho que não existe tanto no mundo mais profissional, né? De certa forma, vocês notam que os jogadores, eles, sei lá, de alguma forma, eles se acomodam, às vezes, nesse momento em que há esse contato, essa amizade, ela é prejudicial, porque os abnegados, eles se aproveitam, no bom sentido da palavra, para eles, nesse momento, Romildo, que como torcedores, se eles estivessem nas arquibancadas, eles não estariam naquele mundo ali, né, tão peculiar, que para ele, como torcedor, é bom saber das coisas, mas também tem o outro lado, né, Bruno? Pois é, ainda falando do gerente, tem que se tomar um cuidado na hora de contratar um profissional como esse, porque muitos estão vindo aí do mundo de ser gerente, de ser empresários de futebol. E é um risco totalmente. É aquele velho detalhe. É colocar a raposa para tomar conta do galinheiro, né? Então, tem que se tomar cuidado com isso, porque na própria seleção brasileira está sendo questionada a figura do Gilmar Rinaldi, né? Do próprio Dunga, né? Do próprio Dunga. Tem alguns aí que colocam o Dunga como empresário de jogador na época em que não era treinador agora. Então tem que se tomar cuidado na hora de trazer, porque é uma das figuras mais importantes do clube, é um funcionário também, mas a figura do dirigente é aquele que, como você disse, que torna um laço de amizade entre ele e o jogador também é arriscado, porque os jogadores que vêm hoje para o futebol de Campina Grande, eu vejo isso em poucas profissões. É aquele que a gente está aqui, liga para ele lá em São Paulo, para ele vir, e ele exige as passagens, já chega com as passagens. Passa uma semana, 15 dias, tem que enviar para a mulher e para os filhos. Então existe meio que um chalerado demais na linguagem popular, com esses jogadores que não tem que ser, é aquilo que eu disse do treinador, tem que ser funcionário, tem que ser exigido como funcionário. O porteiro, o roupeiro, a lavadeira, a cozinheira, eles são exigidos. Por muitas vezes os salários deles ficam mais tempo atrasados do que os dos jogadores, e os deles são mais baratos inclusive. E tem que se exigir também de jogador de futebol, que se ganha muito para produzir tão pouco. O que eu temo, Romildo, nesse sentido aí, é que essa figura do diretor ali naquele dia a dia, dentro do vestiário, às vezes saindo, tendo intimidade com o jogador, ele anula, de certa forma, a figura do gerente, tira até um pouco da moral que ele tem. Da autonomia. E o jogador sabe que ali está a mina de ouro, porque é esse dirigente hoje quem paga o jogador, entendeu? Cria uma intimidade um pouco estranha e que é perigosa. Você sabe que o advento dos abnegados foi uma coisa emergencial.
13 Campinenses viviam momentos difíceis. E aí esses caras surgiram como verdadeiros salvadores, e são, e 13 Campinenses deve agradecer muito a eles. Hoje já quem questiona esse modelo de gestão, eu não vejo ainda a viabilidade deles saírem, e aí, como é que fica a nossa gestão? Já há um suporte para que esses empresários saiam? Eu não vejo nesse momento. Eu acho que poderia haver uma junção, entendeu? Uma mescla. Né? Botar alguém ali remunerado, entendeu? Você cobrar, exigir resultado, do que mudar de uma hora para outra essa gestão. Porque os abnegados são empresários, eles lidam com outro tipo de funcionário. O jogador, a gente sabe que tem um perfil diferente. Muito peculiar, com certeza. Então tem que ter alguém que conheça esse perfil, e esse alguém seria o gerente de futebol. Precisa dar mais resultado. Não estão dando por enquanto. A gente falou aqui no bloco anterior justamente sobre perfil de treinador, perfil de clube. Para você existe isso, né? Ou qualquer treinador encaixa em qualquer tipo de clube? A verdade é que eu acho que o treinador também tem que se adequar com o clube. Ele tem que ser aquele camaleão que onde encosta tem que se adequar com o ambiente que está. Porque, por exemplo, a gente tem o Campinense com 99 anos e o 13, 89, né? Clubes quase centenários. E chega um treinador querendo mudar tudo que acontece do muro para dentro, do estádio, do centro de treinamento, do Presidente Vargas, ou até mesmo da Toca da Raposa. Então tem que existir essa do treinador também se adequar um pouco ao clube. Não chegar, botar todo mundo para fora, trazer o que ele quer e também exigir, como eu já vi treinador exigindo toalha, algo simples dentro de um vestiário. Da forma como ele queria. Da forma como ele queria, né? 2 toalhas por dia para um jogador. Né? Então, tem que exigir essa exigência a mais de um cidadão que está recebendo tão bem. Ele tem, sim, que se adequar também ao clube de futebol. A gente falava de que 13 foi campeão, disputou Copa do Brasil em 2005, o Campinense campeão do Nordeste, com esse jeito, né? Com essa forma dos abnegados e tal. Mas o futebol está evoluindo e os times também têm que evoluir. Para se chegar numa Série B hoje e sobreviver lá dentro, tem que ser uma empresa. Não pode ser apenas um time de futebol, tem que ser um clube, tem que ser uma empresa. Mas tem essa empresa? Mescla, né? Mas existe essa empresa hoje? Eu acho que é esse processo que eu acho que 13 Campinenses já poderiam estar entrando, e é o que você estava dizendo, Romildo. Não necessariamente depender só dos abnegados, não necessariamente ser só uma empresa, profissionalizar tudo, né? Porque quem banca também tem que estar dentro, porque é o dinheiro dele que está ali. Infelizmente, a gente não depende só de arquibancada. E essa arquibancada também, ela é reflexo justamente, eu acho, hoje em dia, né, dessa falta de evolução. Essa falta de evolução hoje faz com que o torcedor tenha o pé atrás, ele diga, vou pagar 20, 30 reais para onde está indo esse dinheiro, né? Mancha muito a imagem, o Dr. Nelby está aí, né? O Ivandro, o pessoal, o William Simões. Desgasta, né? Desgasta, né? Desgaste. O Barcelona, por exemplo, não tem dono, mas tem empresas que gerenciam as suas várias áreas. E bem rapidinho com relação ao perfil do treinador. Eu não vejo muito só essa ligação, o perfil do treinador com o clube. Eu vejo mais o perfil do treinador com o planejamento. É ele focar a filosofia. O que é elenco para a Copa do Nordeste, o que é elenco para a Copa do Brasil, o que é elenco para o Campeonato Paraibano. A coisa me parece que está meio perdida, ainda não nos achamos nesse planejamento para várias disputas simultâneas. Estamos meio que perdidos aí. O treinador, para o paraibano, talvez ele tenha domínio sobre aquele elenco, mas quando você mescla, dá uma maior qualidade, com atletas vindos de fora, com outra mentalidade, para uma competição de um nível maior, como a Copa do Nordeste, uma Copa do Brasil, eu acho que a gente está se perdendo nessa transição de uma competição para outra. Pois é, a prova disso é Série B do Campinense, que o time do Paraibano era no acesso, depois muda, traz de volta, 13 Campinense tem feito muito isso. Por isso que eu não vejo como fim do mundo essa situação da gente. Provavelmente para o ano, se nós formos convidados para cá, estejamos conversando sobre um título lá do 13, um acesso daqui ou de outro, porque um alento, por dias melhores, sim. Agora, preocupa porque há uma oscilação. A gente não tem a sequência. É campeão do Nordeste, depois cai. Boa campanha na Copa do Brasil. 13 beirou a Série B esse ano, rebaixado. Então, essa oscilação, essa instabilidade é que nos está preocupando e dá uma certeza de que o nosso planejamento precisa ser revisto. Tá certo, então. Romildo, brigadão pela participação. Obrigado eu também, agradeço. Bruno. Eu acho que a gente contribui aí, né, trazendo esse debate, o pessoal em casa também criar a sua ideia sobre o que o seu time, né, precisa fazer, cobrar também, mas entender também, né, que os erros às vezes acontecem porque o futebol, né, embora hoje viva esse mundo aí de globalização, o nosso futebol ainda depende
dessas pessoas que aí estão também, porque sem elas, nenhum dos dois sequer jogam um campeonato paraibano.